Olá, queridos e queridas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. As suculentas do meu jardim de suculenta que está plantada na carriola cresceram muito, daí vi a necessidade de fazer um replantio, colocar plantas novas e diferentes e talvez menores. Por isso, hoje vou fazer isso e convido vocês a acompanhar comigo, o replantio das suculentas do meu jardim na carriola. Como podem ver, cresceram muito, ficaram desproporcional, perderam completamente a forma. Daí, apesar de serem suculentas bonitas, não estão tão bonitas assim aqui na carriola. Daí eu vou fazer o replantio, né? Aí convido vocês para poder me ajudar a escolher, né? Vou separar algumas suculentas que eu vou colocar aqui. Algumas eu vou deixar, mas essas maiores naturalmente eu vou retirar. Mas aí vamos ali no jardim de suculentas para ver que tipo de suculenta vou colocar aqui. Esse vasinho aqui vermelho, olha só. Apesar de estar bonitinho, colorido, mas eu noto que essas suculentas aqui nesse vaso, que é menor, não estão se desenvolvendo, fica sempre do mesmo modo. Então eu vou retirar daqui e vou replantar na minha carriola de suculentas. Então essas suculentas aqui eu vou já colocar lá. E visto que a carriola fica num local que pega bastante sol, fica no sol pleno o dia todo. Naturalmente, vou escolher algumas suculentas que também são bastante resistentes ao sol. E também, quando vier a chuva, elas não vão sentir tanto. Então, esse vasinho aqui, eu também vou usar na minha carriola. Vou usar no jardim, de suculentas lá da carriola. Ela já está bastante adaptada, é um calanchoe, né? São plantas que crescem bastante. Daí, verei se dá para eu colocar o vaso assim. O vaso enterrado dentro do substrato. Para que não perca a forma, né? E venha a crescer também desordenadamente, como as que estão lá atualmente. Aqui do lado também eu tenho essa Graptoveria Phantom. Vou colocar algumas mudas lá para poder dar esse destaque de colorido, né? Então, aqui eu já escolhi tanto essa calanchoe como essa Graptoveria Phantom. Aqui nesse canto eu tenho algumas aqui que já estão adaptadas ao sol. Esse vasinho aqui, olha, tem a Graptoveria paraguaiense, tem esse Sedum rubrotictum, né? Então, esses eu vou colocar também lá. Também tem esse pendente aqui, ó. Esse colar de azeitona. Então, são umas também que eu vou separar para eu colocar lá na minha carriola de suculentas, né? O jardim vai ficar bem lindo. Então, são suculentas que precisam já estar adaptadas ao sol. Aqui nesse cantinho tenho também algumas suculentas que acredito que vão se dar muito bem lá, visto que são suculentas que já estão adaptadas ao sol. Então, olha só, aqui eu vou colocar essa calanchoe, né? Que é a Sexangularis, está totalmente adaptada ao sol, fica vermelha assim exatamente por causa do sol. Aqui do lado tenho essa Atiora salicornioides, essa daqui também está totalmente adaptada ao sol. Vou usar também esse graptopétalo aqui, McDougall, que também acredito que vai dar um efeito bonitinho, né? Então, queridos, são plantas simples e comuns, mas o objetivo é exatamente esse: fazer um novo jardim de suculentas na carriola, usando apenas suculentas mais comuns. Aqui também tenho algumas que poderei estar usando para poder compor
o nosso jardim na carriola, né? Eu quero fazer um jardim bem bonito, mas como eu disse, são suculentas mais de fácil cultivo, para não ter dificuldade. Estou escolhendo suculentas que não crescem muito, exatamente para não ficar desordenada igual ficou lá o jardim atual, né, com plantas muito grandes. Então eu vou usar apenas suculentas mais comuns, mas vou usar umas suculentas bem lindas, coloridas, né, que ficam bastante coloridas com o sol. É meu forte, eu amo as suculentas coloridas, né? Então eu quero fazer isso com bastante cuidado dessa vez, apesar de usar plantas mais comuns, mais simples, mas eu quero fazer para evitar de ficar um crescimento além, né, do normal, desordenado, igual ficou lá, algumas maiores ocupando o espaço das menorzinhas. Então, agora eu vou fazer o replante. Talvez eu não consiga filmar o passo a passo, mas eu vou mostrar. Vocês já viram o antes, e aí eu volto para mostrar o depois e falar para vocês como ficou e as plantinhas, né, que eu escolhi para colocar lá. Essa Gastones Bonnieri aqui, talvez seja a suculenta que mais roubou a cena. Vou precisar de 2 mãos para retirá-la aqui. Tá com um tronco bem grosso e olha o tamanho. Vocês conhecem bem uma carriola, o tamanho, né? Dessas carriolas aqui que a gente usa para fazer algum serviço no quintal, de jardim ou de construção. Notem que a folha tá daqui até lá na outra ponta. Então, ela cresceu muito. Eu não imaginei, jamais, que essa planta fosse ocupar um espaço tão grande. Aí tem as glaucas que sumiram aí no meio. Também a crassula capitela, que essas eu vou deixar. E olha as pálidas, né? Essa aqui, na verdade, são híbridas da pálida. Olha só aqui no meio. Sumiu completamente a minha... Tem um cantinho aqui que é de pedra, ó. E acabou sumindo. Olha, aqui tá na frente, tá essa aveloz, né? Que é uma eufórbia chamada Euphorbia tirucale, fica vermelha ao sol. Acho muito linda, mas ela também cresceu bastante, desordenou. Olha essa Gastones aqui, gente, já tá arrastando no chão. Então eu vou tirar e volto já já para mostrar para vocês como está ficando. Meus amigos e amigas, voltei aqui para mostrar para vocês a situação desse substrato aqui, embaixo daquele monte de planta grande que estavam, né? Agora, notem, o meu substrato eu coloco a terra vermelha, eu coloco carvão moído, esterco de curral e um pouco de areia grossa devidamente esterilizada. Mas, à medida que vai passando, vai ficando só a parte mais pesada, que no caso, a areia, a terra vermelha, olha. A terra vermelha. Ainda assim, ainda tá um pouco fofa, olha. Mas o substrato, a parte leve, vai sumindo. Agora, notem aqui uma curiosidade que eu fiz questão de voltar e mostrar para vocês. Aqui estão as plantas que eu tirei daí, até agora. São as 2 Gastones Bonnieri e as 2 híbridas de pálida, né? São enormes. Agora, como vocês sabem, a Gastones Bonnieri, ela tem essa característica, a maioria das calanchoes, né? De reproduzir através das folhas. Algumas suculentas, né, desse gênero reproduz aqui assim, algumas calanchoes. E no caso dessa Gastones Bonnieri, reproduz nas pontas. Agora, notem aqui. Vai soltando as folhas e olha, reproduz e vai já agarrando no substrato. Eu acho muito interessante, olha. Aí vai só agarrando no substrato, enraizando, né? E formando novas mudas, como ocorre com essa daqui, olha. Olha que interessante. Quebrei aqui, não era para quebrar, para vocês verem inteira.
Então, é uma suculenta que reproduz com muita facilidade. Isso aqui já são as mudinhas da ponta da folha. Essa é o Kalanchoe Gastones Bonnieri. Notaram? Olha como que já está estragada. Olha só, que horror. Olha. Aqui já estava totalmente coberta pela sombra, né, das outras plantas maiores. Então, ao escolher suculentas para colocar num vaso assim, nós temos que ter esse critério. Foi algo que eu não pensei inicialmente, de escolher plantas que se desenvolvam com a mesma, né, com a mesma capacidade, com o mesmo tempo, né, e também que sejam plantas resistentes ao mesmo tipo de ambiente que elas vão ficar juntas. Tipo, se aqui vai ficar no sol, devo colocar plantas que gostam de sol, né? E assim vai. Aqui, por exemplo, esse aveloz aqui era pequenininho quando eu coloquei. As glaucas continuaram pequenas, mas olha como que tá o substrato aqui. E aqui o aveloz cresceu. Então, dessa vez eu vou optar por suculentas que cresçam no mesmo tempo, né? Para poder não ter esse problema. Então, eu vou continuar e volto para mostrar como ficou. Então, meus queridos e queridas, finalmente terminei de replantar toda a carriola. Ela está ali, naquele cantinho ali, olha. Então, eu vim finalizar o vídeo para vocês e mostrar, né, como ficou o resultado final do meu jardim de suculentas que eu tenho na carriola. Olha só. Aí, gostaria de saber a opinião de vocês, o que acharam. E pode, por favor, deixar nos comentários, né? Que eu vou ficar ali grata de saber a sua opinião, que é tão importante para nós. Olha, aqui na borda eu coloquei esse sedum, né? Graptopétalo McDougall. Porque o objetivo de colocá-lo aqui na ponta é porque ele fica pendente. Assim que aumentar, vai ficar pendente. Coloquei aqui sedum bronze. Aqui eu fiz uma fileirinha dessa Graptoveria Fantôme. Aqui no centro eu coloquei esse sedum, né? Que é o Gilva. Graptosedum Gilva. Fiz também uma fileirinha dessa Crassula Captella Campfire, que vai ficar vermelha. Aqui eu fiz um maciço de Francesco Baldi. Uma aglomeraçãozinha básica de Echeveria glauca. Do outro lado, um pequeno maciço de Graptoveria paraguaiense. Virando aqui. Eu enterrei aqui o vaso, que eu tinha essa mãe de mil, né? Que é uma Kalanchoe. O objetivo de enterrar o vaso é o quê? Para que ela não tome conta, né? Vocês sabem que a mãe de mil prolifera rapidamente, toma conta do local onde elas estão plantadas. E para que isso não ocorra, aí eu deixei no vaso, de modo que ela vai ficar contida aí no vaso. Possivelmente vai controlar o tamanho, né? Aqui do lado eu coloquei mais sedum bronze. Aqui mais um maciçozinho de paraguaiense. Aqui eu tenho essa Oscularia deltoides. Eu acho linda quando ela fica pendente. E aqui ela vai ter essa oportunidade. Então, no geral, ficou assim. Não coloquei ainda o finalizador, né? Que é uma areia grossa e umas pedrinhas que eu vou colocar. Por quê? Porque a maioria aqui estão enraizadas. Eu já peguei plantas enraizadas. Mas a Fantôme e o Francesco Baldi, ou melhor dizendo, a Graptoveria paraguaiense e o Francesco Baldi, eu podei agora. Então, pode ser que venha, né, a morrer algumas plantinhas. Então, assim sendo, eu vou deixar para me finalizar depois, quando elas já estiverem enraizadas. Então, foi assim que ficou o meu jardim de suculenta na carriola. O que vocês acharam? Gostaram do efeito final?
Fariam alguma coisa diferente? Mudaria alguma coisa? Se gostou, se gostaram, né? Deixa aí para nós o seu comentário tão importante. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui no replante do meu jardim de suculenta na minha carriola. Agradeço pelo carinho, pela atenção e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!